Olá, você que está conosco na nossa mentoria Bisurada. Vamos falar sobre organização da administração pública. Então, em um primeiro momento, você tem que saber que para o exercício da função administrativa, nós vamos ter o que nós chamamos de organização da administração pública. A organização da administração pública nada mais é do que a estruturação da administração pública em entidades, em órgãos, fazendo uma estrutura racional. Quando nós falamos em função administrativa, nós temos que nos dar por conta que a função administrativa ela é exercida tipicamente pelo Poder Executivo, mas ela também é exercida atipicamente pelo Poder Judiciário, pelo Poder Legislativo. O Poder Legislativo possui os órgãos integrantes da sua estrutura. O Poder Judiciário possui também os órgãos integrantes da sua estrutura. E nós vamos ter, ao longo do texto constitucional, os chamados órgãos independentes. Eu vou fazer um esquema para você aqui, um desenho de modo que você venha a entender, tá? E posteriormente nós vamos fazer as marcações que dizem respeito a este conteúdo para a nossa área. Pessoal, veja comigo o seguinte, quando nós falamos em administração direta, nós estamos falando na União, nos estados e no Distrito Federal e nos municípios. Veja comigo, municípios. Estes entes federativos constituem pessoas jurídicas, e cada um deles terá a sua administração direta, estruturada através de órgãos. Vamos pegar a União aqui, ó. Órgãos que serão independentes, como por exemplo, Tribunal de Contas da União, TCU, é um órgão independente da União. Ministério Público da União, o MPU, é um órgão independente. Quando eu digo um órgão independente, é porque ele não está fazendo parte da estrutura de nenhum dos poderes. Então, por exemplo, tá? TCU auxilia o Poder Legislativo no controle externo, mas não integra o Poder Legislativo. TCU é um órgão independente. MPU, Ministério Público da União, não integra o Poder Executivo, não integra o Poder Legislativo, nem o Poder Judiciário, é um órgão independente. DPU, Defensoria Pública da União, é um órgão independente, não integra nenhum dos poderes. Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, é um órgão independente da União, não integra o Poder Judiciário. Conselho Nacional do Ministério Público é um órgão independente, não integra nenhum dos poderes. Então nós teremos estes órgãos independentes que integram a União. Veja comigo, por exemplo, para você ter uma ideia de segunda fase. Digamos que o Tício esteja conduzindo seu veículo tranquilamente num domingo em Brasília, quando é abalroado, é batido, né, tem seu veículo abalroado por um veículo oficial do TCU, do Tribunal de Contas da União, que estava em uma diligência. Quem vai pagar a conta por esse estrago? O Tribunal de Contas da União? Claro que não. Quem vai pagar a conta é a União, porque a União detém a personalidade jurídica de todos os seus órgãos. E assim ocorre nos estados, no Distrito Federal, nos municípios, que vão ter o seu Ministério Público Estadual, vão ter o seu Tribunal de Contas dos estados. Então você tem que saber disso. Ó. União vai ter órgãos independentes e terá os poderes. E dentro destes poderes, dos nossos 3 poderes, vão ter órgãos. Por exemplo, a mesa do Senado Federal. A mesa do Senado Federal não é aquela mesa de madeira, ela não, a mesa é um órgão, se chama isso, mesa diretora do Senado Federal, é um órgão.
Quer ver? No Senado Federal tem um instituto, na Câmara dos Deputados, se eu não estou enganado, tem o Instituto Legislativo Brasileiro. É um órgão do Senado Federal, o ILB, tá? O Instituto Legislativo Brasileiro é um órgão do Senado Federal. Todos os órgãos que fazem parte da estrutura dos poderes fazem parte do que nós chamamos de administração direta, tá? E não tem personalidade jurídica. Quem detém a personalidade jurídica é a União. Aqui quem detém são os estados, quem detém é o Distrito Federal, quem detém são os municípios. Qualquer dano ocasionado por um destes órgãos integrantes da estrutura dos poderes ou os órgãos independentes, sobrará responsabilidade para a União. Para a União. É isso que tem que ficar sempre em mente para vocês. Havendo responsabilização de um dano ocasionado por algum agente integrante de algum órgão, vamos dar um exemplo aqui, ó. Poder, vamos pegar aqui o poder executivo. Vamos ver que esse aqui seja o executivo. Ó. Executivo. O executivo vai ter a presidência, que é um órgão, presidência, e os ministérios. Ministérios. Dentro desses ministérios existem inúmeros órgãos. Por exemplo, Ministério da Defesa. Tem lá as 3 Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, como órgãos vinculados ao Ministério da Defesa. Se um veículo do Exército Brasileiro atropelar alguém e causar um dano, quem vai pagar esta conta é a União. Pega o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Digamos que uma viatura da Polícia Federal cause um dano a alguém, quem vai pagar a conta é a União. Porque são órgãos integrantes da estrutura. E aí nós vamos ter algumas peculiaridades referentes aos órgãos, nós vamos ter algumas peculiaridades que logo nós vamos marcar. Eles são criados e extintos por lei, isso é muito importante, logo vou mostrar, tá? E então, administração direta, ó, União, seus órgãos independentes e os órgãos dos poderes, nos estados do mesmo modo, no município do mesmo modo. Além da administração direta, que é o corpo da administração, nós vamos ter a administração indireta. Administração indireta. Esta administração indireta são os braços. Elas estão vinculadas, as entidades da administração indireta estão vinculadas à administração direta, mas não possuem subordinação. Exemplo, aqui, olha só, nós vamos botar as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Nós teremos também os consórcios, mas os consórcios serão associações públicas, que são espécies de autarquias. Então, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista são entidades da administração indireta. Veja, uma universidade federal. Universidade federal, ou ela será uma autarquia federal, ou ela será uma fundação de direito público federal. Veja, ela é federal porque ela integra a administração indireta da União. Agora, ela terá personalidade jurídica própria. Ela responderá pelos danos que causar de modo independente, porque ela é uma pessoa jurídica. No âmbito da administração direta, as pessoas jurídicas são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E os territórios, que nós não temos nenhum. Mas eles são pessoas jurídicas. No âmbito da administração indireta, essas pessoas serão pessoas jurídicas, de direito público ou de direito privado. Autarquia de direito público. Fundação, nós vamos ter 2. Vamos ter a Fundação Pública de Direito Público e a Fundação Pública de Direito Privado. Empresas públicas, que é uma pessoa jurídica de direito privado. Sociedade de economia mista, que é uma pessoa jurídica de direito privado. Perfeito, gente? Então tem que saber o seguinte, ó. Nenhum órgão da administração direta responde por alguma coisa.
Quem vai responder é a pessoa jurídica dele. Se for um órgão federal, União. Se for um órgão estadual, o Estado. Se for um órgão municipal, o município. Um carro da Câmara de Vereadores do município de Oabeiros bateu no cliente de vocês. Contra quem vocês vão ingressar com a ação indenizatória? Contra o município de Oabeiros e não contra a Câmara de Vereadores. Câmara de Vereadores é um órgão do município. Ela não tem personalidade jurídica, exceto capacidade judiciária para ingressar com mandado de segurança, por exemplo, para defender as suas prerrogativas, mas ela não é uma pessoa jurídica. E aí nós vamos ter, então, essa estrutura administração direta e administração indireta, ok? Vamos fazer algumas marcações aqui que são muito importantes para nós. Primeira delas, pegue o seu Código Civil e vai para o artigo 41. Artigo 41. Olha só, o artigo 41 vai nos ajudar a compreender isso. Tá na tela para vocês. Olha só. As pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo e de direito privado. Então nós vamos ter pessoa jurídica de direito público, interno ou externo, de direito privado. São pessoas jurídicas de direito público interno. Portanto, essas aqui são pessoas jurídicas de direito público interno. Qualquer coisa que a lei se referir às pessoas jurídicas de direito público interno são essas do artigo 41. Exemplo, o artigo 98 vai dizer que são públicos os bens das pessoas jurídicas de direito público interno. Então, de quem são, quais são os bens públicos dessas pessoas? Deixa eu até marcar para você. Você não precisa marcar agora o artigo 98, que nós vamos falar lá na aula de bens públicos, mas é só para você ter uma noção. Quanto muito nós vamos nos referir a essas pessoas, tá? Olha comigo, ó. Código Civil, artigo 98, ó. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa que pertencerem. Então, um bem dos Estados Unidos aqui no Brasil são privados. Um bem do Vaticano aqui no Brasil são privados. Um bem do mercado X são privados. Porque só são públicos os das pessoas jurídicas de direito público interno. E você tem que saber de cor quais são as pessoas jurídicas de direito público interno e saber que quando nós falarmos de pessoas jurídicas de direito público interno, são essas aqui. Olhe comigo, ó. São pessoas jurídicas de direito público interno. A União, os estados, o Distrito Federal e os territórios, os municípios, as autarquias, inclusive as associações públicas. As associações públicas são os consórcios públicos de direito público, então, as autarquias, inclusive as associações públicas, as demais entidades de caráter público criadas por lei. Passa um traço simples aqui. Por exemplo, vocês não estão enxergando aqui a Fundação Pública de Direito Público. Onde que ela está? Está no 5. A Fundação Pública de Direito Público está aqui, ó. As demais entidades de caráter público criadas por lei. Por isso, uma fundação pública de direito público, ela é criada por lei. Quem responde, quem tem personalidade jurídica são essas aqui. Essas aqui, União, Estados, Distrito Federal, territórios, municípios, autarquias, inclusive os consórcios públicos de direito público, que são as associações públicas, e as demais entidades de caráter público criadas por lei. Agora, nós também teremos as pessoas jurídicas de direito privado, que são lá as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas de direito privado, que nós já vamos marcar. Pegou aqui o artigo 41? Deixa eu mostrar para vocês o artigo 42. Olha aqui, ó. Veja comigo. São pessoas jurídicas de direito público externo,
os estados estrangeiros, como Argentina, Paraguai, Uruguai, Estados Unidos e tal, e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público, como a ONU, a OEA, a ONU, a Organização dos Estados Americanos, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, e aí por diante. Elas são pessoas jurídicas de direito público externo. E aí nós vamos ter esta grande questão, né, que vai sempre nos referir a estas pessoas. Perfeito, gente? Então, já sabemos quem são as pessoas jurídicas. Temos as de direito público e temos as de direito privado. Professor, as de direito privado não estão ali, professor. Elas não estão. A empresa pública, a sociedade de economia mista, não, elas estarão lá na Lei 3.303, estarão no Decreto-Lei 200, e aí nós vamos marcar. Pega o Decreto-Lei 200. Pega o Decreto-Lei 200. Pegou aí o Decreto-Lei 200? Lá no Decreto-Lei 200, nós vamos precisar basicamente só do artigo 4º e do artigo 5º. Vai lá no Decreto-Lei 200 e desce para o artigo 4º. Olha na tela comigo. A administração federal compreende a administração direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos ministérios. Então, isto é a administração direta. E a administração indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades. Olha aqui, ó. Passa traço simples. Dotadas de personalidade jurídica própria. Dotadas de personalidade jurídica própria. Autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Essas fundações públicas, logo a gente vai ver que elas podem ser de direito público, como eu falei ali atrás para vocês, como de direito privado. Olha aqui, ó, todas elas. Marca texto piscante no parágrafo único. As entidades compreendidas na administração indireta vinculam-se ao ministério em cuja área de competência estiver enquadrada a sua principal atividade. Para quê? Eu disse para vocês no início e volto a repetir. Não existe subordinação entre a administração direta e a administração indireta. Não existe. O que existe é vinculação para fins de controle de finalidade. Como assim? Vinculação para fins de controle de finalidade? Sim, elas ficam vinculadas ao chamado Ministério Supervisor, simplesmente para aquele Ministério Supervisor verificar se elas estão cumprindo a finalidade para a qual foram criadas. Só isso. Isso existe. Vinculação. E o fundamento, se perguntar na prova se a administração indireta está subordinada à administração direta, nunca. E você tem que lembrar para responder isso. Não. Não existe subordinação entre as entidades da administração indireta e a administração direta. O que existe é unicamente vinculação para fins de controle de finalidade, na forma do artigo 4º, parágrafo único do Decreto-Lei 200. Ponto final. Somente isso, não pode esquecer. Ok, pessoal? Desce para o artigo 5º e aqui nós veremos os principais conceitos de autarquia e empresa pública. Por quê? Porque sociedade, economia mista e fundação nós vamos marcar na Lei 13.303. E veja, nós estamos vendo apenas os conceitos iniciais, tá? Autarquia, olha aqui, ó. Serviço autônomo criado por lei com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios para executar atividades típicas da administração pública, que requeiram para seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada. Então a autarquia é um serviço autônomo criado por lei, que vai, né, desempenhar atividades típicas do Estado.
típicas do Estado. Aí, nós vamos ter a fundação. A fundação é um elefante branco. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. A fundação, ela nasceu como sendo unicamente de direito privado. Ela nasceu para ser uma pessoa jurídica de direito privado. O Supremo Tribunal Federal passou, ao longo de sua jurisprudência, a compreender que algumas fundações poderiam ter o caráter de direito público. E aí passou a autorizar a criação por lei de pessoas jurídicas de direito público sob forma de fundação. Sob forma de fundação. A fundação que eu vou mostrar aqui para vocês, ela tem uma mistura de características de entidades de direito público e de direito privado. E aí eu vou mostrar para vocês e você tem que lembrar do que o professor Felipe vai falar. Basicamente, a fundação de direito público, ela se chama fundação autárquica ou autarquia fundacional. Ela é irmã gêmea da autarquia. Irmã gêmea, só muda o nome. Essa é a fundação de direito público. Ela era para ser uma autarquia, mas foi criada com o nome de fundação. E aí ela vai ser uma fundação de direito público. Uma fundação de direito público. Já nós vamos ter a fundação de direito privado. A fundação de direito privado, ela se aproxima muito de uma empresa pública prestadora de serviço público. A fundação de direito privado, ela não pode explorar atividade econômica, mas ela é criada por autorização legal. E ela vai ter uma lei complementar definindo a área de atuação dela. Só ela será uma pessoa jurídica de direito privado, ok? Aqui no Decreto-Lei 200, neste artigo 5º, você vai marcar o inciso 1, que é o da autarquia, e você vai descer para o 4. Olha o 4. Fundação pública. A entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. Esta é a de direito privado. Sem fins lucrativos. Então, mesmo sendo de direito privado, a fundação de direito privado não pode ter fins lucrativos, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa. Então, veja, ela é autorizada por lei, a de direito privado, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público. Órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento custeados por recursos da União e de outras fontes. Ok, gente? Então, esta aqui é a característica da fundação de direito privado. A fundação de direito privado. Eu quero que vocês peguem o parágrafo 1º, ou o parágrafo 3º, marca texto nele, que vai falar da personalidade jurídica das fundações de direito privado. Por quê? Olha só, a autarquia adquire personalidade jurídica com a vigência da lei que criou. A fundação de direito público adquire personalidade jurídica com a entrada em vigor da lei que a criou. As empresas públicas e as sociedades de economia mista adquirem personalidade jurídica com o registro do ato constitutivo na junta comercial. Já a fundação de direito privado, ela vai adquirir personalidade jurídica com o registro do ato constitutivo, do seu estatuto social, no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Marca aí, isso está no artigo 3º e é importante que você marque, ó. As entidades que tratam o inciso 4 adquirem personalidade jurídica com a inscrição da escritura pública de sua Constituição no registro civil das pessoas jurídicas. Então aqui, ó, não lhes aplicando as demais disposições do Código Civil referente às fundações. Por quê? Porque elas são fundações públicas. Públicas, ok? Marca isso. Gente, e as empresas públicas de sociedade de economia mista? Onde que nós vamos marcar o conceito? Vai para a Lei 13.303, artigos 3º e 4º. Pega aí.
Lei 13.303, artigos 3º e 4º, para nós estarmos marcando com vocês. Deixa eu pegar aqui, olhe o que diz o nosso artigo 3º. Empresa pública, entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, então ela é autorizada por lei, e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios. Então, o capital social de uma empresa pública é 100% público. 100% público. E ela pode ser constituída sob qualquer forma societária. Como assim, professor Felipe? Como qualquer forma societária? Sim, ela pode ser uma sociedade limitada, ela pode ser uma sociedade anônima, ela pode ser uma empresa individual de responsabilidade limitada, qualquer forma societária. Por favor, memorize isso. Diferente da sociedade de economia mista. A sociedade de economia mista, esta será exclusivamente sociedade anônima. Pega um traço simples, você só pode passar marca-texto e passo simples, e você vai passar o traço simples debaixo disso. Olha aqui, ó. Empresa pública, entidade dotada de personagem de direito privado. Ok. Com criação autorizada por lei. Agora, olha o artigo 4º. Sociedade de economia mista é entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. Tudo certo. Com criação autorizada por lei. Tudo igual. Aqui você vai passar o marca-texto, ó. Sob a forma de sociedade anônima. Tem que ser necessariamente uma SA, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios ou à entidade da administração indireta. Então, enquanto a empresa pública, o capital social é 100% público, na sociedade de economia mista, a maioria do capital social com direito a voto é que fica na mão do Estado. O restante pode ser vendido na bolsa. Preste atenção aqui neste parágrafo único do artigo 3º, que vai dizer que desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, permaneça na propriedade de quem criou a empresa pública, tá? A União, Estado, Distrito Federal ou município, será admitida no capital da empresa pública a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, aquelas do artigo 41 do Código Civil, bem como de entidades da administração indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios. Então tá dizendo o que aqui, gente? Olha só. Digamos que a União crie uma empresa pública. Desde que a maioria do capital social com direito a voto fique na mão dela, ela pode convidar para ser sócia desta empresa pública um município, um estado, uma autarquia, uma fundação, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista. Por favor, nunca esqueça disso. O capital social continua sendo público, porque quem integra ele é a maior parte, o ente federativo que criou ela, e a parte minoritária, outras entidades da administração indireta, ou outros entes públicos, mas continua sendo público. Não esqueça, isso aqui é usado muito nos consórcios de direito privado, que eu vou explicar ao decorrer dessa nossa aula de organização da administração pública. Um consórcio público de direito privado será constituída como pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público. 3 ou 4 municípios se reúnem e criam uma empresa pública prestadora de serviço público. Um deles fica com a maior parte do capital social com direito a voto e os outros municípios ficam como sócios desta empresa. Então, empresa pública está aqui, sociedade de economia mista está aqui, os dois conceitos. Neste bloco nós vamos ficar por aqui. Na sequência, nós vamos analisar como se dá a criação de órgãos públicos, como se dá a criação de autarquias, de fundações, de empresas públicas, de sociedades de economia mista, para depois nós estarmos vendo
as principais peculiaridades delas, como quem tem imunidade tributária, quem tem foro na Justiça Federal, como funciona isso, tá? Para nós estarmos analisando. Não saia daí, eu aguardo vocês na sequência.